interface, tá bem? Então, quem nunca se apanhou com o SPSS, esta aqui é a interface inicial do SPSS. Muito bom. O que é que nós temos nesta interface? Nessa interface nós temos o Data View e temos o Variable View. Aqui no Data View é onde a gente vê os nossos dados. Aqui no Variable View é onde a gente vê as nossas variáveis. Está tudo ok? Então, nós vamos começar pelo processo de busca da nossa base de dados. O que estou a tentar dizer para ti é que, como a maioria dos estudantes tem base de dados em Excel, o SPSS permite que você busque uma base de dados em Excel sem nenhum problema. Muito bom. Deixa só aqui apresentar o nosso SPSS. Deixa eu verificar aqui. Muito bom. Mandem aí algum sinal para que eu saiba que conseguem ver. Por favor. Ótimo. Muito bem. Bom sinal. Então, este aqui é o nosso SPSS. Nós temos aqui duas janelas. Temos o Data View e temos o Variable View. Então, o Data View é onde a gente vai ver a nossa base de dados bruta e o Variable View é o local onde vamos ver as nossas variáveis. Muito bem. O que estou a tentar dizer é que você não tem que ter obrigatoriamente dados no formato do SPSS, que é o formato SAV. Não. Se você tem uma base de dados que organizou nesse caso Excel, e quer analisar com SPSS, que é o programa mais recomendado, não há problema. Vai simplesmente buscar. Como é que você importa os dados? Básico. Aqui em cima, no SPSS, tem um menu chamado File. Neste menu chamado File, tem um submenu chamado Open. Este Open significa abrir. Muito bom. Aqui no abrir, o que tu vais fazer é basicamente ir procurar onde vem escrito Data. Se você utiliza SPSS em português, virá escrito dados. É básico. Muito bom. Então, chegando aqui, tu vais clicar no Data, ele vai lhe abrir esta janela. O que é que você faz com essa janela? Essa janela é para você buscar aonde guardou a sua base de dados. Então, buscar significa procurar na sua máquina, no seu computador. Então, procurando no seu computador, chegando até aqui, no meu caso, eu guardei no ambiente de trabalho, no SPSS aula que teríamos hoje. Chegando aqui, eu encontro a base de dados no formato SAV. O que é que isso quer dizer em termos práticos? Em termos práticos, isso significa que o SPSS, por definição, ele vai buscar o formato SAV, mas você guardou a tua base de dados no formato Excel. Se você guardou no formato Excel, simplesmente deves clicar aqui e ir procurar. Tem aqui Excel. Então, vais clicar no Excel, ele logo vai aparecer a tua base de dados, tá bem? Então, clicando aqui na tua base de dados, só vais clicar em Open. Clicando em Open, o SPSS faz o trabalho interno da busca da tua base de dados. Então, ele vai aparecer essa janela, vai lhe mostrar, e ele vai dizer, posso ler a primeira linha como se fossem nomes? Você simplesmente diz, ok, podes fazer isso. Então, tu autorizas. Ao fazer isso, o SPSS já fez o GET. O GET significa que ele buscou uma base de dados XLSX, que é uma base de dados nesse caso do Excel. Chegando até aqui, nós já encontramos as variáveis, as tão decantadas variáveis das quais nós falávamos. Ok, quais são as variáveis que nós vamos trabalhar hoje? Nós temos aqui essas variáveis, 8 variáveis, que começamos pela idade do paciente, sexo, pressão sistólica, índice de massa corporal, se tem diabetes, tempo de internamento, se é fumante, se está satisfeito com o tratamento. Então, isto aqui é o local do Variable View. É onde a gente vê as nossas variáveis. Repetindo, temos as seguintes variáveis: idade, sexo, pressão sistólica, índice de massa corporal, presença de diabetes, tá bem? Tempo de internamento e se o indivíduo é fumante ou se está satisfeito com aquele que é o tratamento que recebeu, nesse caso, ou que está a receber. Muito bem. O que eu quero que vocês saibam é que aqui no Data View você vê os dados brutos, tá bem? De forma numérica, porque na maioria das vezes quando a gente vai coletar dados, nós utilizamos essas abreviaturas 1010. Por quê? Porque facilita muito o processo de coleta, faz com que o questionário ou o nosso instrumento de coleta de dados, tá bem? Seja exunto,
Não seja algo que demore muito, porque por prática sabemos que questionários que duram mais de 15 minutos acabam cansando aquele indivíduo que está a ser interrogado, que está a ser questionado. Então, para isso, esse uso aqui de 0101 facilita muito. Então, temos aqui, por exemplo, 0. 0 na nossa base de dados é feminino, mas ok, vamos voltar ao que interessa. Chegando aqui no variable view, o que o aspirante a SPSS vai fazer é muito simples, é verificar. A minha base de dados está boa. Eu quando reparo, por exemplo, para aqui para o label, o que significa label? Label no SPSS significa rótulo. Por quê? Porque aqui nesse caso, o sexo, que é o nome da variável, não pode estar muito longo, não pode ter espaços, não pode ter acentos. Então o SPSS vem compensar isso com aqui no label. Aqui no label você já pode escrever à vontade. Idade nesse caso, do paciente à vontade, tá bem? No label, isso é rótulo da própria variável. Aqui no sexo também já pode escrever sexo biológico, tá bem? Biológico, à vontade. Aqui na pressão sistólica também já pode escrever, tá bom? Pressão sistólica, podes acentuar, não há nenhum problema. Aqui também escreves índice de massa, tá bem? Corporal. Agora a pergunta que fica é: por que nós estamos a colocar os labels, formador? Nós estamos a colocar os labels porque são esses labels que vão sair nas nossas tabelas, nos nossos gráficos. Na tua tabela não pode sair algo feio, tá bem? Algo que não está bem escrito. Tem que sair algo bonito. Por quê? Porque você quer levar a tabela do SPSS e ir diretamente apresentar no teu relatório, sem precisar fazer muita gambiarra. Quer pegar o gráfico, ir apresentar, estamos juntos? Ir apresentar no seu relatório. Então, você não quer muita coisa. Aqui pode escrever presença, tá bem? Presença de diabetes, tá bem? Chamado Eduardo Tivani. Se nós deixarmos muito espaço para diálogo, podemos acabar prolongando muito a aula. Vamos deixar um espaço para dúvidas. Podes anotar aí, não há nenhum problema. Então, temos aqui a tempo de internamento. Nós vamos escrever mesmo tempo de internamento. Aqui se é fumante, tá bem? Se é fumante. Aqui se satisfação com o tratamento. Muito bem. Então, até esse ponto, o indivíduo já conseguiu colocar rótulos na sua base de dados. Mas, ok, tem uma coisa, formador, que eu não estou a conseguir perceber. Nesta base de dados, além de nós colocarmos aqui os rótulos, eu consegui ver muitos números aqui. Esses números não vão me atrapalhar no processo de análise dos meus dados. Realmente vão lhe atrapalhar. Por quê? Porque se você for a fazer análises, vai aparecer algo muito feio. Por exemplo, vou fazer uma coisinha aqui, mas não se importe muito, eu vou vos ensinar depois. Só quero utilizar como exemplo. Veja só, você quando vem para o sexo, vem para o analisar, vai fazer, por exemplo, frequências, tá bem? O que acontece? Vamos colocar a variável... Depois eu volto a explicar isso, não se preocupem. Vai colocar a variável sexo, o que aparece? Ele vai dizer 0, 109, 54% e 1,91. Isso é feio. Isso não lhe permite verificar bem, não lhe permite levar essa tabela e colocar diretamente em um relatório para mostrar a outro pessoal. Então, o SPSS resolve isso. Como é que a gente resolve isso? Nós resolvemos isso de uma maneira muito simples. Nós vamos para o Variable View. Chegando aqui no Variable View, nós vamos para este lugar chamado Values, nesse caso, valores. O que o estimado estudante vai encontrar aqui nesse Values? Esse Values é uma coluna onde você pode fazer o quê? Pode rotular cada valor de cada variável. Formador, não entendi. Sem problemas. Veja só. Nesta variável sexo, para a nossa base de dados, tá bem? Nós sabemos, por exemplo, que 0 é feminino, tá bem? Por exemplo, o indivíduo que estava a coletar os dados, quando ele via assim o participante, quando era mulher, era feminino, ele colocava 0. Quando era homem, colocava 1. Então, isso lhe permitiu coletar dados de uma forma muito rápida. Mas aqui no SPSS, ele precisa informar e dizer, quando apanhares o valor 1, por favor, coloque masculino. E se apanhares o valor 0, por favor, coloque feminino, tá bem? Coloque feminino, vais adicionar. Então, quando vês para cá na tua base de dados, vais perceber que aqui logo já aparece masculino, feminino, e você ganhou, zerou o jogo, porque isso lhe permite, de certo modo, ter a base mais organizada. E quando você vai fazer estatísticas, como aquelas que fizemos, que depois vou vos explicar como se faz, vai aparecer um fenômeno diferente. Agora já aparece masculino e feminino. Então, você venceu nisto. Agora, vamos lá.
dar continuidade. Isso não se vai só para o sexo, isso vai também para diabetes, para ser fumante e o nível de satisfação. Por exemplo, para diabetes, o indivíduo, se é diabético, tá bem? Se é diabético, nós colocamos 1. É só dizer sempre que encontrar o número 1, clique no sim. Sempre que encontrar o número 0, coloque não, não é fumante. Depois, aqui no que diz respeito, não é diabético. Se for fumante, faz o mesmo. As categorias são mesmas. 1, o indivíduo é fumante. Nesse caso é sim. 0, não é fumante. Pode escrever mesmo não fumante, tá bem? Não fumante. Isso depende de ti. Até aqui no diabetes também pode escrever não diabético. Isso depende de ti. Aqui no não, podes colocar mesmo não diabético. Muito bem, então vais no change e já está. Neste caso, o que é que você acaba de fazer? Você acaba de configurar estas variáveis. Diabetes e se o indivíduo é fumante. Mas tu podes dizer, ok, agora quanto à satisfação, esta aqui é uma variável ordinal. Então, o que é que foi feito aqui? O que foi feito aqui é muito simples. O indivíduo, na sua base de dados, quando estava a perguntar, nesse caso, os participantes, quando perguntava para um indivíduo, você está satisfeito com o tratamento? O indivíduo respondia 1. 1 para ele era muito, nesse caso, insatisfeito. Tá bem? Era muito insatisfeito. Quando o indivíduo respondia, nesse caso, eu estou insatisfeito, ele colocava como 2. Nesse caso, é insatisfeito. Quando o indivíduo, nesse caso, era neutro ou indiferente, era 3. Nesse caso, neutro, tá bom? Ou indiferente, tá bem? Então, 4 era um indivíduo que estava o quê? Que estava satisfeito, tá bem? E o 5 era um indivíduo que estava muito satisfeito. Muito satisfeito. Até aqui, meu caro, você já conseguiu fazer aquilo que é a rotulagem dos valores da tua base de dados. Você está isento de qualquer desorganização. Então a questão que fica é, neste caso, eu quero descrever a minha amostra, porque nós queremos saber a relação dessas variáveis e o tempo de internamento, que é a nossa variável dependente. Eu quero fazer a descrição dos meus dados no SPSS. Como é que eu faço? Muito bem, isso é algo muito simples, tá bem? O que é que você faz? Se você quer fazer a descrição dos teus dados, quer calcular média, quer calcular desvio padrão, o menu utilizado no SPSS é Analyze, tá bem? Tu quando vais para o Analyze, tu apanhas determinados menus. O menu que tu escolhes para fazer essa descrição chama-se S, Descriptive Statistics, estatística descritiva. Então, aqui você vai pensar, eu quero frequências ou quero estatísticas descritivas? Nesse caso, se eu quero trabalhar primeiro com variáveis que são numéricas, variáveis como índice de massa corporal, variável como o tempo de internamento, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar aqui nas descritivas. Então, aqui eu vou incluir simplesmente aquelas variáveis que são numéricas, tá bem? Então, eu incluo aqui, por exemplo, a idade dos participantes, a pressão sistólica e o índice de massa corporal. Então, indo para cá, eu posso escolher as estatísticas que vão fazer parte. Nesse caso, a média, o desvio padrão, máximo, mínimo. Tá bom até aqui. E clico simplesmente em OK. Ao fazer isso, ele já consegue me mostrar que na tua base de dados, nesse caso, tu tens 200 participantes. Além de ter 200 participantes, tens, do ponto de vista de idade, tens o mínimo da idade é de 18 anos e o máximo é de 89. E a média da idade é de 53 anos, com um desvio padrão de 22 anos. Esse desvio padrão significa que há muita variação em torno dessa média, o que significa que esses 53 anos variam muito entre os participantes. Podes encontrar participantes que estão acima, nesse caso, de 53 anos e que estão muito abaixo de 53 anos. Do ponto de vista de pressão sistólica, você já apanha aqui o mínimo é 71 e o máximo 155, com uma média de 120 e um desvio padrão de 14. Do ponto de vista de índice de massa corporal, tu vais de 15, no mínimo, ao máximo 37 e uma média de 24 com desvio padrão baixo de 4 unidades. Ok, nesta senda você já conseguiu fazer uma descrição daquelas que eram as tuas variáveis quantitativas, mas você também pode fazer a descrição das tuas variáveis qualitativas. Esta aqui é a saída, esta aqui é o output. Muito bem. Eu preciso fazer a descrição das minhas variáveis qualitativas. Como é que eu faço, formador?
É algo muito simples. Para você poder fazer isso, vais também para o Analyze. Chegando no Analyze, tu vais para onde? Tu vais para frequências. Chegando aqui nas frequências, tu vais escolher as tuas variáveis qualitativas. Fazes um reset, vamos colocar a variável sexo, vamos colocar diabetes, vamos colocar se o indivíduo é fumante, vamos colocar se está satisfeito no tratamento. Sobre o tempo de internamento, vamos lá trocar no variable view para colocá-la como numérica. Muito bem. Diante disso, eu clico em OK e eu já tenho aqui tudo. Já tenho uma descrição das variáveis qualitativas que estão na minha pesquisa. O que é que isso significa em termos práticos? Eu já sei que do ponto de vista de sexo, eu tenho o quê? Tenho 54 indivíduos, tá bem? 54% dos indivíduos são do sexo feminino, 45% são masculino, tá bem? Do ponto de vista de presença de diabetes, sei muito bem que a maioria deles, estamos a falar de 63% é não diabético e 37% é diabético. Do ponto de vista de ser fumante, estamos a ver que 69% são não fumantes e 31% são fumantes. Do ponto de vista de satisfação, conseguimos ver rapidamente que temos o quê? Que temos 22% de indivíduos que estão insatisfeitos e também 22% que estão muito insatisfeitos, criando uma baliza. Para conseguir compreender, isso cria uma baliza. Mas já uma questão. Estimado italiano, eu acho que tu podes guardar as dúvidas para o final, para que não corte o fio lógico, ou podes partilhar uma mensagem da tua dúvida, para que eu possa sanar no decorrer. Deixa só, queremos ativar aqui a opção para você poder mandar mensagens. Então, podes mandar uma mensagem, estimado, podes mandar uma mensagem. Podes mandar uma mensagem. Quem tem uma dúvida pode deixar aí a mensagem. Então, isso aqui é básico. Então, diante disso, tu já conseguiste fazer uma análise básica, já conseguiste mostrar aqui, do ponto de vista categórico, do ponto de vista de descrição, como é que os teus dados são descritos. Então, os dados qualitativos. Muito bem. A pergunta que não quer calar é, formador, são simplesmente essas análises que eu posso fazer no SPSS? A resposta é não. Isso é simplesmente a ponta do iceberg. Ainda não fizeste nada nessa base de dados. Nós queremos saber a relação entre o quê? Entre esses fatores e o tempo de internamento do paciente. Muito bem. Agora que nós já conhecemos o perfil dos pacientes, nós vamos testar relações simples, ou seja, analisar o tempo de internamento em relação a uma variável de cada vez. Isso nós chamamos de testes bivariados. No nosso caso, a variável principal é sempre o tempo de internamento. E vamos ver como ele se relaciona com outras variáveis: sexo, diabetes, tabagismo, idade, pressão arterial, por aí vai. Tá bem? Então, quando a outra variável é categórica, o que isso significa? Quando a outra variável, nesse caso, é qualitativa. Tá conseguindo perceber? É uma variável qualitativa, categórica, quando é essa situação, tá bem? Nós vamos fazer o quê? Vamos olhar para as variáveis que dividem os pacientes em dois grupos. Mas ok, quais são essas variáveis, formador, que dividem esses pacientes em dois grupos? A variável sexo divide os pacientes em dois grupos, entre masculino e feminino. A variável diabetes divide os pacientes em dois grupos. Estamos a perceber? Ela divide. Dividem o quê? Entre não diabético e diabético. Quando tu vais para o fumante, também divide em dois grupos. Nesse caso, o fumante e o não fumante. Tá bem? Outro detalhe, se você tem uma variável que é quantitativa como tempo de treinamento, chegando aqui no Measure, deve deixá-la como escala para que possibilite-lhe fazer essas análises. Muito bem. A questão que não quer calar é uma questão muito básica. A pergunta que nós queremos responder é: esses grupos ficam em média, tá bem? Ficam em média o mesmo tempo internados? O que nós queremos saber é: mulheres e homens ficam em média o mesmo tempo internados? O seu tempo de internamento é similar? Os diabéticos, tá bem? Eles ficam em média o mesmo tempo internados? Os fumantes ficam em média o mesmo tempo internados? Isso é o que nos interessa.
O teste que nós utilizamos para responder isso chama-se teste T para amostras independentes. Mas, ok, formador, o que é que esse teste faz? Esse teste compara as médias de dois grupos e nos diz se a diferença que nós estamos a ver ali pode ser explicada apenas por acaso ou se é estatisticamente significativa. O que é estatisticamente significativa? Quando uma relação é estatisticamente significativa, significa que aquela relação, há evidências que aquela relação não ocorreu por acaso. Até aqui está tudo ok. Como é que a gente faz isso no SPSS? É fácil. A resposta é mais simples do que você imagina. O que tu fazes é algo muito básico. Tu vais para o menu analisar, tá bem? Chegando no menu analisar, já não vais para estatísticas descritivas. Agora você vai para a comparação de médias. E o SPSS vai te dar muitos testes. Estes que estão aqui do lado direito. Tu vai dizer, não, eu quero o teste T para amostras independentes. Independent Samples Test T. Ok, vamos lá. Você clica aqui. Tu vais encontrar aqui Test Variable e vais encontrar Grouping Variable. O que isso quer dizer em termos práticos? Significa que aqui nós vamos colocar a variável que nós queremos testar, que é a variável tempo de internamento. Então, clicando na variável tempo de internamento, nós vamos jogar para aqui em cima. Mas primeiro, eu quero calcular no que diz respeito ao, por exemplo, o que? Podemos querer calcular ao sexo, para vermos se homens e mulheres têm diferença no tempo de internamento. Muito bem, eu vou levar a variável sexo e vou colocar aqui embaixo, clicando aqui, e ele vai dizer, defina-me os grupos então que você quer comparar. Mas como assim, formador? Se temos somente dois grupos, calma. Você pode estar diante de uma situação onde tem mais de dois grupos e dizer, eu somente quero comparar dois grupos, não quero todos daquela variável. Então, aqui no definição de grupos, você vai colocar, eu quero comparar o grupo 0, que é feminino, e o grupo 1, que é masculino. Tá bem? Ok. Então, com isso, o que eu faço? Com isso, eu vou clicar em OK para ver o que sai. Muito bom, muito bom. Saiu esta tabela. Essa tabela aqui muito bonita. São duas, na verdade. O que isso significa? O que isso significa é que essa é a nossa saída para a variável sexo em relação ao tempo de internamento. Mas, perdão, estimados, antes de começar a interpretar, existe algo que devemos prestar atenção, que é algo muito importante, que chama-se teste Levene. Esse teste serve para verificar se as variâncias dos dois grupos, neste caso, homens e mulheres, podem ser consideradas iguais. Mas onde é que está esse teste Levene? Veja só, tem aqui teste Levene para igualdade de variâncias, tá bem? O SPSS apresenta duas linhas. Nós temos aqui variâncias iguais assumidas, variâncias iguais não assumidas. Então, ele apresenta essas duas linhas de resultado para teste T. Então, a primeira, repetindo, é para quando as variâncias são iguais e a segunda é para quando as variâncias são diferentes. Então, isso nos ajuda a decidir qual linha nós vamos interpretar, tá bem? A primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para nesse caso, o nível de significância do teste de Levene, que nós chamamos de p-valor. Mas o que isso significa? Muito básico. Não vou vos encher com termos estatísticos e tudo mais e quebrar vossa cabeça. Eu vou vos explicar de uma forma muito prática e rápida. Conseguem ver esse bloco de notas? Muito bom. Por favor, conseguem ver o bloco de notas? Bom sinal, Milton. Eduardo também, muito obrigado. Vamos lá. Esse bloco de notas, o que é que mostra? Nesse bloco de notas, conseguem ver que tem 1%, 5% e 10%. Por favor, escreva, senão a nossa aula vai ficar paralisada, tá bem? E não vamos conseguir terminar. Por favor, escreva, não podemos paralisar a aula. Vamos lá. Vamos deixar as dúvidas para o final, é só anotar, Então, nós temos aqui esses níveis de significância. 1%, 5% e 10%. Então, 1% é igual a 0,01, o 5% é igual a 0,05 e o 10% é igual a 0, nesse caso, 1, tá bem? Então, o que isso significa em termos práticos? Significa que quando tu estás a ver ali o nível de significância, precisas comparar
com um desses valores. E normalmente é utilizado o 5%, porque o pesquisador não quer maximizar e nem minimizar as chances de rejeitar ou aceitar nenhuma hipótese. Mas ok, de uma forma prática, como é que nós podemos fazer? O que estou a tentar dizer é que se o valor que sair dali for menor que esse, tá bem? For menor que esse, nós assumimos, tá bem? Nós vamos assumir que o quê? Vamos assumir que as variâncias são iguais e vamos seguir pela primeira linha, tá bem? Então, nós vamos lá fazer isso aí de forma prática. Tu vês para cá no SPSS, vais ver aqui o teste de Levene. Então, vamos lá. Para decidir qual nós vamos interpretar, nós olhamos para o p-valor, que é este valor que vem escrito sig, tá bem? Então, se for maior que 0,05, assumimos que as variâncias são iguais. Se for menor, assumimos que elas são diferentes. Então, neste caso, o nosso valor é acima de 0,05. Então, nós vamos assumir, de certo modo, que as variâncias são iguais e vamos interpretar esta primeira linha, tá bem? Então, no nosso caso, o nosso Levene apresentado foi de 0,263, que é maior que 0,05. Logo, as variâncias são estatisticamente iguais. Por isso, vamos utilizar esta primeira linha. Então, nós quando vamos verificar que o quê? Que o nosso teste T, nesse caso, foi do quê? O nosso teste T foi de 0,216 e o nosso P aqui foi de 0,829. E esses todos os valores estão muito acima de 0,05. Mas o que, formador? Se esses todos os valores estão acima de 0,05, como é que isso se aplica nessa questão que nós estamos aí a verificar? É básico. O que estão a dizer aqui é que o tempo de internamento do paciente não difere muito se ele é homem ou mulher. Se você for a verificar aqui, vai perceber que o quê? Que a média é similar. A média feminina é de quanto? 7,13 dias e o masculino é de 7,04. Então, essa diferença de apenas 0,09 não é estatisticamente relevante. Então, formador, significa que eu acabei descobrindo que homens e mulheres não têm muita diferença no tempo de internamento nessa minha base de dados? Sim, tá certo. É isso que você descobriu. Mas você pode descobrir mais, tá bem? Você pode descobrir mais. O que é que você pode descobrir? Você pode fazer a mesma relação para saber agora sobre os diabéticos. Se homens e mulheres não apresentam, por exemplo, significância estatística do ponto de vista de tempo de internamento, mas ser diabético será que faz diferença? Vamos testar. É só colocar aqui diabetes e definir grupos. 1, 0. Já está, clique em OK. Vamos verificar. Primeira coisa que nós verificamos, vamos verificar o teste de Levene, tá bem? Essa é a nossa saída para a variável diabetes em relação ao tempo de internamento. Antes de interpretar os resultados, obviamente, vamos para esse teste, que é teste de Levene, tá bem? Que vai avaliar se vamos interpretar essa primeira linha ou a segunda linha. Então, o valor de significância, aqui onde vem escrito SIG, foi de 0,104, que está acima de 1%, está acima de 5% e está acima de 10%. Então, isso significa que as variâncias são estatisticamente semelhantes. Por essa razão, vamos seguir nessa primeira linha. Mas antes de irmos, vamos verificar que aqui onde vem escrito SIG, extremidades, está 0,00. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: esse valor é abaixo ou não desses valores convencionais? Aquele valor que nós encontramos de 0,00 é um valor que é menor, tá bom? É menor em detrimento, tá bem? De todos os níveis, tá bem? De significância. Por essa razão, nós conseguimos ver algo muito lindo. Isso indica, tá bem? Isso indica de forma clara, que há diferenças estatisticamente significativas no tempo de internamento de um diabético e de um não diabético. Ok? Ok. Se nós vamos, por exemplo, calcular, tá bem? Nós vamos calcular, verificar a média diretamente, nós vamos perceber que o tempo do não diabético é de 6 dias, enquanto o tempo do diabético é de 8 dias. E a diferença, e o teste apresentou uma significância estatística, mostrando que essa diferença é significativa. Então, nós concluímos que nesta amostra,
a presença de diabetes influencia significativamente o tempo de internamento hospitalar, fazendo com que pacientes diabéticos permaneçam mais tempo internados do que os não diabéticos. Estamos juntos, por favor, reajam aí para eu saber que vocês estão a compreender. Peço que reajam. Muito bom, muito bom. Então, isso aqui é a condição sine qua non. Agora você já sabe que, de fato, o não diabético acaba ficando menos tempo internado em relação ao diabético. Mas, ok, então, formador, já fizemos aí esse teste T. A pergunta que eu tenho é, para aquelas minhas variáveis contínuas, aquelas minhas variáveis numéricas, como pressão sistólica, como índice de massa corporal, como idade, como tempo de treinamento, vou ignorar? Não. Não. Para isto, você pode usar algo muito lindo. O que é que tu podes utilizar? Você pode utilizar uma correlação de Pearson, tá bem? Utilizar uma correlação de Pearson de forma sábia, não como qualquer um utilizaria. Utilizá-la com níveis de significância, utilizá-la de uma forma muito mais madura. Então, tu vens para o Analyze, chegando no Analisar, tá bem? Chegando no Analisar, tem um sítio onde vem escrito Correlate. Aqui onde vem escrito Correlate, tem um local onde vem escrito Bivariate, meus caros. SPSS é algo magnífico. Por conta da simplicidade. É isso que fez o SPSS ser aderido. Você não precisa ser estaticista, queimar a cabeça com fórmulas, não. Eu sou médico. Quero aprender SPSS para fazer meus assuntos e do ponto de vista estatístico estar rigoroso. Então, aprenda SPSS. Muito bem. Tu vens para cá na idade, tá bem? Que são as tuas variáveis numéricas. Vais inserir. Vens para a pressão sistólica, vais inserir. Vens para índice de massa corporal, vais inserir. Vens para o tempo de internamento, também vais inserir. Muito bem. Já tenho isso inserido. O que é que faço, formador? Básico. Antes de você correr, nesse caso, as suas correlações, venha para aqui para opções, já coisas muito bonitas. Chegando aqui nas opções, você pode pedir médias e desvios padrões dessas variáveis. Mas para você pode não fazer muito sentido, porque você já calculou lá no começo. Então, epá, não faz muita relevância, pode deixar. Aqui onde vem exclude cases pairwise. O que é que isso quer dizer, formador? É muito básico e é muito importante. Se você tem variáveis como idade, como sexo, como pressão sistólica, o que isso quer dizer? Se você clica aqui onde vem escrito Exclude Cases Pairwise, significa que se faltar um dado, ele vai simplesmente ignorar aquele dado que faltou. Mas se você clica aqui onde vem Excluir toda a linha, ao faltar um dado, ele vai excluir toda a linha. Então, é perigoso você clicar aqui, porque podes perder muitos dados, principalmente se a tua lista é pequena, se a tua base de dados é pequena. Então, o mais aconselhável é marcar aqui, Exclude Cases Pairwise. Agora, aqui onde vem escrito Cross Product, o que é que eu faço? Não clique. Se você não é estaticista como eu, se não trabalha com estatística como eu, e não quer ver os cálculos internos de covariância e tudo mais, deixe assim, tá bom. Muito bem, formador. Estou a ver aqui três estatísticas aqui. Estou a ver correlação de Pearson, estou a ver Kendall-Staub, estou a ver Spearman. O que é que eu utilizo? Se você tem variáveis assim, que seguem, neste caso, uma distribuição normal, mas o que é uma distribuição normal? Calma. Nós temos um teorema chamado teorema de tendência para o limite central. Então, quando uma base de dados ela é grande, ela tende para a normalidade. Então, se você tem mais de 100 observações, mais de 200, se tens variáveis contínuas, podes assumir que elas seguem uma distribuição normal e fazer a Pearson. Tá tudo bom? Mas agora, se eu quero fazer a correlação de variáveis como satisfeito, insatisfeito, variáveis ordinais, a mais indicada é a correlação de Spearman. Mas ok, esse nome é estranho, chamado Kendall-Staub, quando é que eu utilizo? O Kendall-Staub é utilizado para fazer correlações de variáveis ordinais, mas com ranking. Por exemplo, se você está numa corrida, há indivíduos numa corrida, há muitos indivíduos que podem ganhar, por exemplo, em terceiro lugar. Mais de 10 indivíduos em terceiro lugar. Então, significa que na tua base de dados, o 3 está muito repetido, apesar de ser ordinal. Então, nesses casos, você vai utilizar o Kendall-Staub. Mas neste caso, nós vamos utilizar o Pearson. Agora tem aqui essa questão de teste de significância. Tem two-tiled e tem one-tiled. O que isso significa? Básico, não se aflinja. O que isso significa? Isso significa
que no ToTiled, estimado Fernando, Fernando Baloi, pode escrever, estimado Fernando Baloi. É um dos nossos estudantes cá no nosso treinamento. Estimado Baloi, pode escrever. Muito bem. Então, chegando aqui no teste de significância, nós temos aqui o two-tiled e o one-tiled. Então, o que isso significa em termos práticos? Você vai marcar two-tiled se você não tem certeza da relação entre essas variáveis. Vai marcar one-tiled se você tem certeza sobre a relação. Formador, ainda não percebi. Sem problemas. Se você quer fazer correlação, por exemplo, entre temperatura e quantidade de água consumida pelo ser humano, você já tem uma noção que quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de água consumida. Então você assume que isso vai seguir uma única direção. Você já tem uma hipótese clara. Pode marcar o one-tiled. Mas já correlações que você pode não conseguir, que são correlações vagas, tá bem? Exatamente, são correlações vagas. Então, você pode, até podem não ser até vagas, mas você naquele momento pode não saber qual é a direção, tá bem? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma correlação entre o uso de telefone e a quantidade de banhos de uma pessoa. Então, eu não sei qual é a relação. Talvez quem usa mais telefone acaba deixando de escapar banho, ou talvez quem usa menos não deixa escapar banho. Então, eu não sei qual é a correlação, qual é a direção. Eu deixo no ToTiled. Então, se não tem certeza, deixa aqui no ToTiled. Outra coisa interessante é que onde aparece Flag Significant Correlations. O que isso quer dizer em termos práticos? Em termos práticos, significa que ao clicar aqui, tu estás a autorizar o SPSS a apresentar um asterisco em todas as correlações que sejam estatisticamente significativas. Ok. Eu clicando aqui no OK, tá bem? O que eu vou ter? Eu vou ter esse output que é extremamente lindo. Muito bem. O que é isso? Estão a cheio de números. Eu não estou a entender nada. Vais entender. Calma. Veja só. Olhando para esse output, a primeira coisa que deve lhe preocupar é ver onde tem asteriscos. Então, vendo onde tem asteriscos, você consegue ver que, ok. Nesse caso, a relação que é estatisticamente significativa aqui, nessa correlação que eu tirei, entre o quê? Entre índice de massa corporal e idade do paciente. Está conseguindo me compreender? Seguindo uma direção negativa, mas não estou a conseguir compreender essa coisa de direção, não direção. Veja só e preste atenção. A correlação, tá bem? A correlação, ela vai de -1 a 1, tá bem? Podemos colocar mais um só para diferenciar. -1 a 1. Então, quando ela é -1, nesse caso, quando ela é negativa, significa que essas duas variáveis seguem direções opostas. Direção oposta, tá bem? Quando ela é positiva, significa que seguem a mesma direção. Dê exemplos então, formador, não só dizer simplesmente isso. Ok, vamos ver. Sol, nesse caso, vamos falar presença, podemos utilizar temperatura e venda de sorvetes na praia, tá bem? Então, se a temperatura aumenta, a venda de sorvetes na praia tenderá a aumentar. Se a temperatura diminui, a venda de sorvetes na praia tenderá, nesse caso, a diminuir. Então, isso aqui segue a mesma direção, o que significa que se enquadra aqui no positivo. Estamos juntos? Mas pode ter uma outra situação, que segue-se direções opostas. Não sei se estão a conseguir me compreender. Seguem direções opostas. Por exemplo, iluminação e roubos. Estão conseguindo me compreender? Ok. Quanto maior é a iluminação, menores são os roubos numa cidade ou num determinado bairro. Tá bem? Então, quanto menor é a iluminação, maior é a quantidade de roubos em uma determinada cidade. O que significa que são correlações que seguem direções opostas. Então, se segue a direção oposta, ela é negativa. Se segue a mesma direção, ela é positiva. Então, na nossa base de dados, o que está a acontecer? O que está a acontecer é algo muito lindo. Mas antes de eu lhe explicar o que está a acontecer, também quero lhe explicar uma outra coisinha. Veja só. Dentro das correlações, não é de qualquer maneira. As correlações têm força. Estamos juntos? Então, se você encontra uma correlação 0,0, significa que ela é nula. Estamos juntos? Ela é nula. Se você encontra de 0, por exemplo, quanto? 0,01 até 0,02, tá bem?
é uma correlação muito fraca, tá bem? Muito fraca, quase nula, quase nula. Tem uma tabela que eu quero passar para vocês, vamos lá. Quero passar para vocês, para que vocês utilizem como carteira de cabeceira. Tabela de correlação que vocês vão utilizar para poder fazer interpretação das vossas correlações. É algo extremamente mágico para quem não tem um domínio. Então vamos lá. O indivíduo foi de quanto? Foi de 0,01 até 0,20, exato. Então ele vai dizer que esta correlação ela é muito fraca. Muito fraca. E se ela vai de, por exemplo, 0,21 e ela chega até, por exemplo, 0,40, essa correlação é fraca, ainda é fraca. Se ela vai de 0,41 e ela chega até 0,60, essa correlação é moderada. Se ela vai de 0,61 e chega até 0,80, essa correlação ela é forte. Se ela vai de 0,80, e podem passar, isso é algo extremamente importante, até 0, nesse caso 99, ela é muito forte, tá bem? Ela é muito forte. E se é 1, ela é perfeita. Tá bem? Até aqui está tudo ok. Vocês podem passar isso, utilizar na interpretação de correlações. Vai ser algo extremamente útil para vocês. Voltando aqui na nossa análise, nós conseguimos ver que esses valores dos quais nós estamos a falar existem. Veja só, esta correlação que nós temos aqui de índice de massa corporal e idade do paciente é uma correlação negativa, indicando que nessa tua base de dados, essa base de dados, a idade do paciente e índice de massa corporal seguem direções opostas. Quanto maior a idade, menor o índice de massa corporal, ou quanto menor o índice de massa corporal, menor, nesse caso, quanto maior o índice de massa corporal, menor é a idade. Mas ok, por que o formador está a dizer, está a ler a idade e depois está a ler o índice de massa corporal? Eu estou a ler isso para não vos enganar, vocês pensarem que correlação é causalidade. A correlação não é causalidade. Fazendo a correlação, você não está automaticamente a saber que variável influencia qual. Você está simplesmente a conhecer a relação. O que lhe diz que variável influencia qual é algo que nós chamamos de regressão, que é outra conversa, tá bem? Muito bem. Quando nós vamos para cá, vimos que essa relação é muito fraca, tá bem? Porque ela vai de onde? Ela é de 0, nesse caso 0,1. Então essa relação é muito fraca. Se nós verificarmos a relação entre pressão sistólica, por exemplo, entre tempo de internamento, ela também é muito fraca, tá bem? Por exemplo, é de 0,092. Ela é muito fraca, tá bem? Então, quando nós verificamos aqui na nossa base de dados, verificamos que do ponto de vista de correlações, nesse caso, as nossas variáveis têm correlações muito fracas, tá bem? Elas têm correlações fracas e não são estatisticamente significativas. Estimados, vamos lá. Estimado é adérito. Estimado adérito, vamos lá. Exatamente, é uma correlação negativa. Então, é uma relação negativa e não é estatisticamente significativa. E o mais importante é isso. O mais importante aqui não é verificar se talvez o valor é pequeno ou é grande. É verificar se existe significância estatística. Isso significa que se aquela correlação é estatisticamente significativa, eu posso levá-la a sério para tomar decisões sérias. É uma correlação que não aconteceu por acaso. Mas se a correlação não é estatisticamente significativa, ela pode ser muito perigosa para fazer inferências, para poder tomar decisões. Não sei se estamos juntos até aqui, estimados. Estimados, ótimo, ótimo, bom sinal. Então, eu quero abrir o microfone para poder dar espaço de pelo menos uns 5 minutos para podermos tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Eu quero ouvir vossas dúvidas. Tinham muitos indivíduos aqui que tinham dúvidas e tudo mais. Eu quero ouvir de vocês. Vamos lá. Deixa só, quero ativar o microfone para os estimados. De uma forma organizada, por favor. Quero ouvir um pouquinho as vossas dúvidas. Já está, o microfone está ativo. Podem ativar os microfones. Quero ouvir as vossas dúvidas. Boa noite, formador. Boa noite, estimado Adilson. Boa noite, como está? tudo certo. Vamos deixar o estimado Adilson primeiro. Sim, quando falava de teste Levene, vou mesmo direto ao ponto. Eu não percebi muito bem qual era a explicação e para que servia. Tu falava de
intervalo, mas não percebi muito bem. Gostava Básico, de é que tivesse básico, mais é como básico. esclarecimento nisso. Não vou Obrigado. partir a tua mente com isso, mas eu vou lhe explicar de uma forma muito intuitiva. Veja só, o teste T para amostras independentes ele é feito sobre as médias. Ou seja, é um teste que é feito sobre as médias. Essa é a primeira coisa. Mas o que acontece, meu amigão Adilson? Quando você tem, por exemplo, uma determinada média e a variância ela é muito alta, você concorda comigo que aquela média não é muito representativa? Adilson, estás comigo? Sim, sim, Ok, podes deixar o tô. microfone ligado, é uma conversa, vamos ter essa conversa rápida. O que estou a tentar dizer para ti é algo muito Ok, básico. Se você tem uma certo. determinada amostra, você tem um indivíduo de 1 ano, outro de 10 anos, outro de 30 anos, outro de 50. Você calcula a média e você consegue ter, por exemplo, uma média por exemplo, 40 anos, uma média de 30 anos. O que vai acontecer Seis. é que aquela média não é uma média representativa. Por favor, estimada Ana Tércia, peço para que Sim, desligue o microfone. Estimada Ana Tércia. Ótimo, obrigado. Então, o que você precisa perceber é que aquela média acaba não sendo representativa. Então, para poder fazer a correção disso, o que é que o SPSS faz? O SPSS faz esse teste de Levene para lhe dizer se ele está a considerar as variâncias iguais ou diferentes. Se as variâncias forem iguais, ele precisa tratar aquela coisa de uma maneira diferente. Se as variâncias forem diferentes, ele também precisa tratar de uma determinada maneira. Ou seja, ele vai aplicar cálculos internos para te dizer qual é o resultado mais correto dado a como os seus dados são distribuídos na tua amostra. É uma questão de distribuição. Ele não quer descartar a distribuição dos teus dados, porque a média foi calculado tendo em base essa distribuição. certo. Ótimo, ótimo. Mais um indivíduo, por favor. Sim, estamos a ouvir. Alô, estimados. Alô, sim, boa noite. Boa noite, Francisco. Como está? Tá, boa, graças a Deus, é a minha primeira vez a entrar, Ok. gostei da aula em particular, mas eu gostaria de saber se o docente grava as aulas para posterior alguém, né, fazer refresh ou tem algum e-book, qualquer coisa que possa ser uma ferramenta com Ok. essas explicações que o docente dá para a gente poder caminhar. E é o seguinte, nós temos um canal do YouTube, tá bem? Nós temos um canal do Sim. YouTube. Além de ter o canal do YouTube, nós gravamos as nossas aulas sim. E tem uma aula que nós queremos fazer upload agora. É uma aula a última aula que nós tivemos. E além disso, nós também temos cursos e treinamentos que vamos apresentar aqui para vocês. Mas antes eu queria ouvir as vossas dúvidas. Ok, tá bem. Ok, bom Porque, sinal. ok. Desculpa? Agostinho, pode falar. Estimado Agostinho, pode falar. Boa noite. Boa noite, estimado. Vou direto ao ponto. Hum. Quando escreve a organizar os dados, vem ali, acho que vinha variable view, uma coisa assim parecida. Variable view. Entretanto, lá no fim, exatamente. Então, por acaso, estou a ver aqui, temos no nicho, temos escala, nominal, e É depois... básico, é básico. Já eu lhe gostaria compreendi, de é saber, básico. Já lhe eu compreendi, gostaria Agostinho. mesmo de saber qual é a aplicação Ok, desta. é básico. No campo das variáveis, Agostinho, tá bem? Nós temos principalmente no campo das variáveis, temos as variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Você concorda comigo? Agostinho, pode deixar o microfone ligado. Certo, Exato. Temos variáveis certo. quantitativas, temos variáveis qualitativas. Você concorda comigo? Sim, Ótimo. Dentro das variáveis quantitativas, nós temos variáveis discretas e contínuas. Concordas comigo? concordo. Ótimo. Então, as variáveis discretas são aquelas como idade, que não tem vírgulas, e variáveis contínuas são aquelas como peso, que tem vírgulas. Mas também dentro das variáveis qualitativas, nós temos as variáveis nominais e as variáveis ordinais. Então, esse campo médio, que tu estás a ver aqui no SPSS, é simplesmente para informar ao SPSS qual é a natureza daquela variável, só isso. É só para você vir aqui e dizer, esta aqui é uma variável
quantitativa escalar. Então vai deixar scale, que é a variável idade, é numérica. Essa variável sexo é uma variável nominal. Simplesmente vai falar, esta aqui é uma variável nominal. Então, essa aqui é uma variável o quê? Nesse caso, diabetes, é uma variável nominal, tá bem? Essa variável fumante, nesse caso, é uma variável nominal. A variável satisfação é uma variável ordinal, que nós não manipulamos porque praticamente nem usamos na nossa aula. É básico. É simplesmente para você informar ao SPSS qual é a natureza daquela variável. Mas você pode me perguntar qual é a importância disso. Isso é muito bom porque o SPSS acaba restringindo análises. Se você colocar, por exemplo, o tempo de treinamento como variável nominal, de forma errada, não vai lhe permitir fazer algumas estatísticas que se fazem com variáveis que não são nominais. Isso é básico. Muito obrigado. Tem mais alguma dúvida? Obrigado. Responda, Agostinho. Não. Bom sinal. Ok, tá certo. Então, deixa eu só apresentar para vocês aqui os nossos serviços para a gente poder fechar a live. Porque muitos dos indivíduos que estão aqui são indivíduos que já se cruzaram com a nossa consultoria uma vez, mas queriam, de certo modo, saber o que é que a gente oferece e nos ver em ação. Ok, primeiramente, nós temos aqui 3 pacotes, tá bem? Do nosso treinamento. Nós temos um treinamento VIP que é feito para médicos, indivíduos que estão na área da saúde. Então, esse treinamento é de apenas 10 vagas. É uma turma restrita para atenção individual. Tem duração de 1 mês, aplicações clínicas e hospitalares. Tem direito o estudante a 10 bases de dados médicas. Inclui o software SPSS, há uma mini consultoria particular com os seus próprios dados, há um certificado exclusivo e há um atendimento prioritário X1 com o tutor. Este aqui faz-se pagamento parcelado de 3.500 por parcela. Além do treinamento VIP, estamos juntos, nós temos esse treinamento completo, que é o de 3.499, de apenas 20 vagas. Tem duração de 14 dias. Neste momento temos turmas que já estão cheias. Aqui temos alguns indivíduos que estão nas nossas turmas, onde temos aulas ao vivo, mais gravações. Há certificado, na verdade que nem é de participação, é o certificado oficial. Inclui também o programa SPSS, 3 bases de dados extras, suporte de turma exclusiva no Google Classroom, que pode ser pago também em 2 parcelas. E no final, nós temos esta aqui, que é o nosso último, que é o curso gravado. É de 1.499, que é o acesso imediato ao nosso curso de aulas gravadas, SPSS. Inclui uma base de dados real para a prática, conteúdo direto, passo a passo no SPSS, uma turma exclusiva no Google Classroom durante 2 meses. Também pode ser pago de maneira parcelada. Esses são os serviços que nós temos na nossa consultoria para aqueles indivíduos que já estavam em contato conosco, mas de certo ponto queriam saber o que é que vão aprender de facto. Então, para os indivíduos que estão nessa live, de alguma forma, há alguma bonificação. Estamos juntos? Isso é para quem pagar agora enquanto estamos em live. Então, para a questão do VIP, o indivíduo vai pagar simplesmente 6.000 meticais, com entrada de 3.000, o restante vai pagar depois. Para o treinamento completo, ao invés de pagar 3.499, vai dar entrada de 1.500, o restante 1.500 vai pagar depois. Para o curso gravado, com direito a tirar dúvidas em uma sala, vai dar entrada de 1.000 meticais de pagamento único, tá bem? Não vai precisar pagar, não vai pagar e vai ter acesso imediato. Dentro de 10 minutos vai receber os módulos. Queria saber se ficaram dúvidas sobre esses pacotes que nós apresentamos, porque eu sei que tem muita gente aqui que já conversamos, nesse caso no WhatsApp, e-mail, chamada, mas que queria verificar isso. Nata disse não temos salários ainda. Opa, essa questão de salários. Muito bem, mas alguma dúvida em relação a essa questão, estimados? Alguma dúvida ficou sobre o treinamento, do que o indivíduo vai receber, como vai ter as aulas, por aí vai. Por aí vai. Mais que claro como a água. Está mais que claro, não há dúvida. Então, não há dúvida, nós temos aqui turmas de SPSS. Quem quer aprender SPSS de uma forma prática, para implementar, isso não é curso de estatística, isso é curso de SPSS. Tudo que você aprende sobre SPSS é ensinado. Está tudo claro, tanto que o curso é muito prático. Muito obrigado, Wilson. Ok. Não tem bonificação para estudantes? Não há maior bonificação
do que você ter um curso de 1000 meticais, estamos juntos, onde você tem aulas, onde você tira dúvidas com pessoas que realmente entendem, onde você tem uma comunidade, estamos juntos, isso não tem como. Além disso, depois de fazer, nesse caso, o curso, você terá acesso a esse curso durante 6 meses para você poder praticar e internalizar. Não tem como, você não precisa ficar a pagar pessoas para fazerem tua análise e tudo mais. Não há necessidade. Essa aqui é a saída. Esta é a saída. Estamos juntos para quem quer aprender isto. E para quem pagar, nesse caso, durante a live, nós vamos dar esses descontos. Ao invés de pagar 1.499, que é o preço atual, vai simplesmente pagar 1000 meticais e vai ter acesso. Para o treinamento, vai pagar simplesmente 3000 meticais, mas não precisa pagar todo. Vai pagar parcelado. Para o da saúde, que é a nossa turma, nesse caso a Super VIP que nós temos, de 7000 meticais, vai pagar simplesmente 6000 meticais e vai pagar parcelado 3000. Neste momento, temos um total de 7 médicos que estão a aprender conosco, que estão de bases clínicas e tudo mais. Mas agora queremos dar um passo ao incluir mais estudantes, porque realmente os indivíduos da medicina acabam precisando isso por conta do quê? Por conta da demanda em pesquisas científicas, publicação de artigos, por aí vai. Então, a finalidade não é tornar estaticistas, é tornar indivíduos que sabem aplicar simplesmente aquilo que precisam. Ficou alguma dúvida aí, estimados? Ficou aí alguma dúvida em torno dos nossos treinamentos? Ok. Francisco, pode falar. É assim, eu sou estudante pós-laboral, né? Ok. Normalmente a formação é dada a 18, dava vontade para fazer o treinamento de 14 dias, sim. Mas eu queria uma coisa em que eu ficasse a exercitar em casa sozinho, lá tal, mas com passos bem lógicos. Ok. E quando eu pelo menos terminar, porque estou a fazer o último ano, né? Quando eu terminar esse semestre aqui, e fazer uma inscrição de um curso intensivo. Ah, ok. Então, isso que tu queres, estamos juntos, Francisco. Isso que tu queres de uma maneira objetiva. Primeiro eu preciso saber qual é o nível de imersão que tu queres. Tu queres as aulas, nesse caso, queres ter acesso à turma de dúvidas com o tutor? Como é que tu queres? Queres ter simplesmente o material contigo e seguir teu próprio ritmo? É isso? Não, eu quero ter o material comigo, alguns vídeos se for possível, Ok. para eu começar a treinar. Ah, sim, sim. Enquanto isso não me aperta a faculdade, eu vou fazer uma inscrição num curso de 30 ou 14 dias, depende. Não, então, se O bom é fores... que é trabalhar e estudar. Não, o melhor que tu podes fazer, no meu ponto de vista, sendo honesto contigo como cliente, o melhor para isso é o Sim. curso gravado. Tem que ser honesto. Por quê? Porque o treinamento de 14 dias que tu vais ter, tem lá sessões ao vivo, e depois a gente grava o material, tem uma turma para tirar dúvidas, temos ali uma comunidade. Então, esse não vai ser útil para ti por conta da tua ocupação, por conta dos teus horários. Então, o melhor Exato. para ti é o curso gravado. E se tu pagares agora, vais pagar simplesmente a 1000 meticais e vais ter acesso a todos os módulos. Você vai aprender com a mesma didática. Estamos juntos? Uma didática fora do comum. Vai sair do SPSS básico, tá bem? Até o SPSS quase intermediário. Essa é a lógica. Ok. Exatamente. Tem algum e-book também? Sim, temos materiais de apoio, temos materiais auxiliares, né? Isso faz parte das boas práticas do treinamento. Tá bom, estou a pedir um número, quero pagar agora. Não tem problema. Vamos colar aqui os nossos números de conta. Fica à vontade, espera só. Vamos colar aqui no nosso chat. Então, essa aqui é a ideia. Essa é a ideia desses treinamentos. É para popularizar o SPSS em Moçambique. Há quem pergunta aqui, Agostinho, pergunta se é presencial ou online. Então, Agostinho, esses cursos são acessíveis por conta de serem online e gravados, tá bem? Nós temos ali a interação ao vivo e, além disso, nós gravamos todo o material. Se fosse presencial, isso incluiria custos muito elevados para a sua consecução, tá bem? Então, isso iria estourar, iria elevar muito o valor do treinamento. Então, estimado, os cursos são online. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Porque isto aqui é para... O curso aqui único é este daqui de baixo. O restante são treinamentos. Para os médicos aqui de cima, são treinamentos no nível mais personalizados. Deixa eu só verificar aqui.
Muito bom, muito bom. Então, estimado, que pediu aqui, Francisco, estimado Francisco, vais verificar aí nas nossas mensagens, tem os números de conta, tu vais utilizar qualquer um que tu quiseres, tem o BIM, tem o Emola, tem o BCI, tu vais utilizar qualquer um deles. Muito bom, muito bem. Então, estimados, mais alguma dúvida? Podem escrever, podem ligar o microfone em relação ao treinamento. Saber sobre as nossas salas, como é que nós trabalhamos quando são muitos estudantes, como é que tu podes tirar dúvidas. Não há nada aí que eu possa explicar para vocês, estimados. Estimado Francisco, já tem aí os números de conta, já estão fixados. Já estão fixados. Já estão fixados. Já tem aí no nosso chat, podes fazer o pagamento. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem é Adriano? Adriano acaba de fazer um pagamento aqui agora. Estimado Adriano, assim que tu fizeste o pagamento, é simplesmente fazer o pagamento e depois peço para colocar ali o comprovativo. Já mandaste, manda o teu BI para podermos fazer a inscrição diretamente, estimado. Muito bem. Estimado Francisco, já partilhamos aqui. Consegues ver aí? Sim, consigo ver, consigo Ok, ver. ok, tá bom. Não tem problema. Podes fazer o pagamento. Então, estimado Francisco, estimado Adriano. Estimado Adriano, você está a fazer parte de uma turma. Ótimo. Estimados, alguma dúvida sobre o treinamento? Alguma coisa? Quem quer saber o que, é que vai aprender, o que, é que não vai aprender? Há muita coisa que será aprendida nestes treinamentos. Vamos lá. Deixa eu só quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão aprender muito nestes treinamentos. Vamos lá. Quero mostrar para vocês. Vamos. Estimado Francisco, muito bem. Já partilhamos aí os números. Quero mostrar aqui para meus caros o que de facto vocês irão aprender nos treinamentos de SPSS. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Para aqueles que são médicos, que vão aderir ao treinamento VIP, vamos lá ver o que vocês vão aprender aqui. É muita coisa que vocês vão aprender. Então, para aquele que aderir ao treinamento VIP, nesse caso, dos médicos, o indivíduo vai aprender o quê? Ele vai aprender, nesse caso, no primeiro módulo, módulo 1, nos fundamentos, ele vai aprender a organização de bases de dados clínicos com SPSS, construção de dicionário de variáveis, anonimização de pacientes, boas práticas para pesquisas médicas. E depois vai aprender sobre preparação de banco de dados no SPSS, tratamento de dados faltantes, recodificação de variáveis e padronização de fichas clínicas, tá bem? Depois vamos ir para onde? Para as análises iniciais, onde vai aprender sobre frequências, média, mediana, intervalos de confiança, vai aprender sobre gráficos claros para artigos médicos. No segundo módulo, tá bem? Nesse caso, análises iniciais, ainda continua até a aula 5, onde vai aprender comparação entre grupo de pacientes. Vai aprender TST, ANOVA para comparar idade, pressão arterial, exames laboratoriais e outros indicadores. Vai aprender, nesse caso também, associação entre variáveis clínicas. Estamos a falar, perdão, de que quadrado, razão de chances, risco relativo com intervalos de confiança. Vai aprender também sobre modelos estatísticos. Lembram que durante o treinamento eu falei para vocês, tem algo chamado regressão. Então aqui vai aprender sobre regressão logística no SPSS, como avaliar fatores de riscos associados a um desfecho clínico, por exemplo, diabetes e hipertensão. Vai aprender sobre regressão logística no SPSS, onde vai falar de modelos multivariados. Estimado Francisco, já conseguiste fazer? Vai falar de modelos? Sim, já enviei. Ok, tá bom. Manda lá o comprovativo lá no WhatsApp. O Adriano vai mandar o comprovativo também. Deixa eu ver aqui quem é Sérgio. Estimado Sérgio,
Manda também o seu bilhete de identidade, já está confirmado aqui o pagamento. Vai aprender também sobre regressão logística no SPSS, modelos multivariados para identificar variáveis independentes associadas ao desfecho, tá bem? Isso é no nível mais alto, mas vamos ainda, tá bem? Vamos aprender sobre testes diagnósticos no SPSS para poder calcular sensibilidade, especificidade e valores preditivos de um exame. Mas o que é que isso significa? Dentro do ramo da estatística, nós consideramos as probabilidades de um exame, por exemplo, dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, nós utilizamos essa abordagem. Então, do ponto de vista estatístico, isso está validado e há técnicas para poder fazer. Vamos aprender também sobre testes diagnósticos, vamos construir curva de ROC, calcular AUC e avaliar a acurácia de exames. Vamos também fazer do quê? Vamos falar da aplicação clínica e publicação. Vamos falar de análise de sobrevida, vamos falar de análise de sobrevida parte 2, com testes bem específicos para a área da saúde. Vamos aprender também a gerar gráficos prontos para artigos, visualização padronizada de resultados clínicos no SPSS e vamos dar templates prontos. E por fim nós vamos falar da escrita de resultados para publicação científica. A área da medicina tem o quê? Ela tem um conjunto de regras para o indivíduo poder publicar. Não é publicar de qualquer maneira, porque tu podes não conseguir pegar aquele artigo e colocar em grandes revistas. E o que estou a tentar dizer é que você pode ter isso tudo. Se está aqui na live, podes fazer o pagamento de 3.000 meticais e vais pagar simplesmente mais 3.000 meticais da outra parte e já tens acesso a isso tudo de uma forma liberada. Mas a coisa não para por aí. A coisa não para por aí, porque mesmo aqueles que são não médicos, nesse caso, têm também acesso ao aprendizado, vão aprender também coisas que são extremamente interessantes. Então, esse outro treinamento de 3.499 estimados é um treinamento também extremamente rico, que traz o quê? Que traz abordagens similares, mas a diferença é que ele engloba mais áreas, é menos específico em detrimento deste. Não sei se ficaram aí. Estimado Sérgio, pode mandar o seu bilhete de identidade, já confirmamos aqui o pagamento. Já confirmamos o pagamento, pode mandar seu bilhete de identidade. Quero mostrar aos estimados mais elementos sobre o nosso treinamento de 3.499 meticais. Vamos lá. Nós temos aqui este treinamento de 3.499 meticais. Esse treinamento, tá bem? Ele dá certificado, ele é online, é de 14 dias. Vais aprender sobre organização de base de dados. Vais aprender sobre... Ok, apenas um reparo. Exatamente. Não. É o seguinte, estimado Razão Wilson. Aquele é para áreas da saúde. O que é que acontece? Nós colocamos médicos como um gasto, como os representativos, mas os estudantes que nós temos lá são indivíduos que estão na área da saúde, que têm bases de dados nesta direção. Estamos juntos? Então, é para a área da saúde, na verdade, estimado Razão. Muito obrigado. Então, nós temos aqui a organização de base de dados, onde vais aprender estatística descritiva, cálculo de médias, frequências, medidas de dispersão, testes estatísticos, teste T, ANOVA e outros. Vais aprender gráficos de barras, boxplot e dispersão. Vais aprender sobre a apresentação de resultados em TCCs, nesse caso, e relatórios. Vais aprender isto tudo, como elaborar, como fazer relatórios, como fazer análises, que de facto sejam válidas, também já não há... O mercado de trabalho agora exige que os indivíduos tenham proficiência nestes softwares estimados. Então, muito bem, recebemos aqui mais uma confirmação, muito bem. Isso, mais uma confirmação. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Muito, ok. Pode mandar também o seu BI, estimado Jorge. Pode mandar o seu BI. Já recebemos aqui a confirmação da entrada para o 3.499, para o treinamento. Então, estimados, podemos fechar a nossa live. Ao fechar a nossa live, estamos a fechar ali a oportunidade de tu fazeres parte deste treinamento com os preços mais acessíveis possíveis. Assim que a live fechar, nós vamos operar com estes preços bases, nesse caso, para o treinamento, nesse caso para médicos. Vamos ficar em 7.000 assim que essa live fechar. Agora que estamos na live será 6.000 meticais, para quem está na live. Assim que fechar, volta aos 7.000 meticais. Para o treinamento, ele vai voltar a
3.499. Para quem está na live, pode pagar sim. Devia ser bônus para nós aqui presentes. Estimada Fátima, como assim devia ser bônus? Não ia perceber. Tenta lá escrever isso da melhor forma. Exato, tenta lá escrever da melhor forma. Mas se nós darmos bônus para aqueles que estão na live, outros indivíduos vêm e dizem que estavam na live enquanto não estavam, tá bem? Exatamente. Então, nós temos aqui. Como é que eu vou saber que você estava na live? Vamos lá. Para eu saber que você estava na live, pode pagar o nosso certificado de participação de simplesmente 100 meticais. Como eu estou a falar isso na live, não vou falar lá no grupo. Então, se você paga o certificado de participação, vou saber que tu estavas na live. E quando vieres, talvez a gente faça alguma barganha para você. Podemos barganhar. Isto é a única forma de nós sabermos que você estava na live. Isso. E fazer a lista de preços. Professora, desculpa. Há Pode falar. certificado de participação, né? Sim, há certificado de participação. Sim, são 100 meticais. Já há certificado de participação. Sim, há certificado de participação. Então, ok. Tá certo. Deixa eu enviar. Ok. Não, para fazer o pagamento do certificado de participação é simplesmente pelo mesmo número de conta. Tem aí as nossas contas. É que aquele grupo em que vocês estão, alguns indivíduos acabam saindo. Nós não ficamos toda hora a fazer aulas, mas sempre temos aulas gratuitas desse PSS. É simplesmente ficar no grupo. Agora, alguns indivíduos querem sair, querem entrar. É como se estivessem desorganizados psicologicamente e não saia, mantenha-se no grupo. E todas as oportunidades de treinamento tu vais tendo, não pagas nada para poder aprender, tá bem? Então, fique no grupo. Ok, tá bom, Francisco, muito obrigado. É só fazer o pagamento e nós vamos verificar e depois vamos emitir os vossos certificados de participação. E quem está aqui querer uma barganha depois, é só adquirir o certificado e nós vamos ter certeza que esse indivíduo de facto participou da nossa aula. Muito bem, estimados. Podemos fechar a nossa live? Dentro de 3 minutos vamos fechar a nossa live. Então, estimados, quem quer aprender esse PSS, a oportunidade é esta. Aprender este software lindo, saber fazer análise de dados, correr com teus dados e avançar na tua carreira. Então, estimados, para aqueles que fizeram o pagamento, por favor, peço que partilhem os vossos bilhetes de identidade para podermos fazer a inscrição. Para outros estimados, é simplesmente aderirem ao certificado de participação e nós vamos saber que tiveram nessa live e a posterior talvez podemos barganhar. Ok, sem mais delongas, eu penso que podemos fechar a nossa live. Exato, eu sei que muitos de vocês gostam de comprar assim que a live fecha. Alguns ficam naquela, eu vou ficar até o último momento sem comprar. Talvez é normal vir uma promoção arrebatadora, que eu pague simplesmente. Daniel está a rir. É verdade, alguns eu vou ficar lá. Não vou comprar, não, vou ficar lá. Quando chegar no fim eu ver que não há mais nenhuma promoção, vou pagar. Mas enquanto existir promoção, mesmo restar-me 5, eu estarei lá. Não vamos ter mais promoção. Esta aqui é a promoção máxima que nós tínhamos para vocês, estimados. Então, muito bem. É só pagar, manda o comprovativo lá no WhatsApp, o teu BI, tá bem? Vamos fazer. Ok, estimados. Continuação de um bom dia e até a nossa próxima aula. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Com licença. Isso. Muito obrigado.